O que impede tantas pessoas de experimentar a presença de Deus, se Jesus afirma que o reino dos céus pertence aos que se tornam como as crianças? Seja muito bem-vindo ao Semente da Fé. Em nossa sociedade, costumamos dar atenção às pessoas consideradas importantes, aquelas que possuem influência, conhecimento ou poder. Muitas vezes, sem perceber, também acreditamos que precisamos apresentar méritos para nos aproximarmos de Deus. Mas o Evangelho de hoje revela um Jesus completamente diferente. Enquanto os discípulos tentavam impedir que as crianças se aproximassem, o Senhor faz exatamente o contrário. Abre os braços, acolhe os pequenos e declara que o reino dos céus pertence a pessoas como elas. Essa cena nos convida a uma profunda reflexão. Será que, ao longo da vida, nosso coração ficou tão preocupado com as responsabilidades, os medos e o desejo de controlar tudo, que perdeu a simplicidade necessária para confiar plenamente em Deus? É justamente isso que responderemos ao longo desta reflexão. O que impede tantas pessoas de experimentar a presença de Deus, se Jesus afirma que o reino dos céus pertence aos que se tornam como as crianças? Permaneça comigo até o final, porque esta palavra pode renovar sua maneira de viver a fé e fortalecer sua confiança no amor do Pai. A leitura bíblica de hoje está no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos de 13 a 15 e diz assim: Naquele tempo, levaram crianças a Jesus, para que lhes impusesse as mãos e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor-lhes as mãos, Jesus partiu dali. Reflexão: os discípulos imaginavam que estavam protegendo Jesus. Talvez pensassem que ele tinha assuntos mais importantes para resolver. Na lógica humana, as crianças pareciam não ter importância. Mas Jesus interrompe essa maneira de pensar. Ele mostra que ninguém é pequeno demais para receber seu amor. Quantas vezes também acreditamos que Deus está ocupado demais para ouvir nossas pequenas preocupações? Pensamos que nossos problemas não merecem sua atenção, ou que precisamos primeiro resolver nossa vida para depois nos aproximarmos dele. O Evangelho mostra exatamente o contrário. Jesus nunca rejeita quem o procura com sinceridade. Seu coração está sempre aberto. Sua misericórdia nunca se fecha. Não importa a sua idade, sua história ou seus erros. Quem busca Cristo encontra acolhimento. Porque seu amor não faz distinção entre grandes e pequenos. Se esta palavra está falando ao seu coração, escreva nos comentários: Jesus sempre me acolhe. Quando Jesus afirma que o reino dos céus pertence às crianças, ele não está exaltando a infância apenas pela idade. Ele está destacando atitudes que muitas vezes perdemos ao crescer. A criança confia, ela se entrega, ela acredita no cuidado de quem a ama. Ela sabe pedir ajuda. Com o passar dos anos, porém, aprendemos a desconfiar. Queremos controlar tudo. Achamos que dependemos apenas da nossa força. E, pouco a pouco, vamos perdendo a simplicidade da fé. Ter um coração de criança significa voltar a confiar que Deus cuida de nós, mesmo quando não entendemos seus caminhos. É reconhecer que somos filhos, e filhos não caminham sozinhos. Eles sabem que possuem um Pai que jamais os abandona. Se você deseja confiar mais em Deus, escreva: Pai, eu confio em Ti. O Evangelho termina dizendo que Jesus impôs as mãos sobre aquelas crianças. Esse gesto possui um significado profundo. Era um sinal de bênção, de proteção, de carinho, de acolhimento. Hoje, Jesus continua fazendo o mesmo conosco. Sua mão permanece estendida sobre aqueles que se aproximam com humildade. Talvez você esteja vivendo um momento difícil, carregando preocupações que ninguém conhece, sentindo medo do futuro. Esta palavra recorda que Cristo continua abençoando aqueles que colocam sua vida em suas mãos. Sua presença fortalece, sua graça consola, seu amor restaura. Quem vive debaixo da bênção de Deus encontra forças para enfrentar qualquer desafio. Porque sabe que nunca caminha sozinho. Escreva nos comentários: recebo a bênção de Jesus sobre minha vida. Chegamos à resposta da pergunta que guiou nossa reflexão. O que impede tantas pessoas de experimentar a presença de Deus, se Jesus afirma que o reino dos céus pertence aos que se tornam como as crianças?
O maior obstáculo é um coração fechado pelo orgulho, pelo medo e pela autossuficiência. Quando voltamos a confiar como filhos, descobrimos que Deus sempre esteve de braços abertos nos esperando. Jesus não procura pessoas perfeitas. Procura corações disponíveis, pessoas que tenham coragem de confiar em seu amor e permitir que Ele conduza cada passo da caminhada. Que hoje possamos renovar nossa fé e viver com a simplicidade daqueles que sabem que pertencem ao Pai. Oração. Senhor Jesus, dá-nos um coração simples, humilde e cheio de confiança. Afasta de nós o orgulho, a autossuficiência e o medo que nos impedem de nos aproximarmos de Ti. Que possamos viver como verdadeiros filhos de Deus, acolhendo Tua presença e confiando que Tu cuidas de cada detalhe da nossa vida. Estende Tuas mãos sobre nós, abençoa nossas famílias e fortalece nossa caminhada de fé. Amém. Se esta palavra fortaleceu sua fé, escreva nos comentários: quero viver como filho de Deus. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa lembrar que Jesus continua acolhendo todos os que se aproximam dele e inscreva-se no canal Semente da Fé. Ative o sininho para acompanhar todas as nossas reflexões. Lembre-se, o coração que confia como uma criança nunca está sozinho. Ele descansa nas mãos daquele que conhece cada necessidade e jamais deixa de amar seus filhos. Que Deus abençoe você e até a próxima Semente da Fé.